Talvez você tenha pedido uma resposta para Deus, doida para ouvir aquele sim que você tanto queria, e essa resposta não veio como você imaginava. E pode ser que isso tenha feito você questionar a sua fé, questionar se Ele não te abandonou. Será que Deus esqueceu de você? Será que isso que você tanto está pedindo, que você tanto está desejando, é realmente da vontade dEle? Será que o que você quer é realmente para acontecer como você imagina? Calma, existem 3 tipos de sim que Deus te dá. Eu vou te explicar cada um deles e eu espero que isso te traga clareza a respeito do momento que você está vivendo e da resposta que você tanto busca. Primeira coisa que eu queria te falar: para de ficar pensando que Deus te abandonou, que você está sozinha, que você não tem quem contar, que Ele não está ouvindo o teu clamor, que as tuas orações não estão chegando no céu e que nada está acontecendo na sua vida. Só porque alguma coisa não aconteceu exatamente como você gostaria. Porque quanto mais você alimenta esse pensamento, esse sentimento mesmo de solidão, de que você não tem com quem contar e que Deus te abandonou, mais ainda você se distancia dele. Então, entenda que se as coisas não aconteceram exatamente como você gostaria que acontecesse, como você pediu em oração, existe uma resposta para isso e eu vou te explicar. Mas saiba que muitas vezes algo não ter dado certo foi o mais certo que aconteceu, porque Ele sabe que foi um livramento para você. Então, para de ficar reclamando e ficar achando que Ele não tá te ouvindo, que as coisas não estão acontecendo como você gostaria. Sinceramente, talvez se as coisas tivessem acontecido exatamente como você gostaria que acontecesse, pode ser que você nem estaria aqui hoje. Então entenda como um livramento e uma libertação de algo pior que poderia acontecer lá na frente. Vou te explicar quais são os 3 tipos de sim que Deus te dá e você vai entender isso no teu dia a dia e nas coisas que você tem pedido para Ele. O primeiro sim de Deus acontece exatamente como você gostaria e como tem que ser mesmo. Imagina que você está com sede e aí você vai e fala: Deus, me traz uma água, por favor, eu gostaria de beber uma água, eu tô com muita sede. Aí o que Ele faz? Te dá a água. Como você pediu, como você gostaria, no tempo que você gostaria. E você bebe a água porque você está com sede. Esse foi o primeiro sim que Ele te deu. Mas existem 2 outros tipos de sim que acontecem como tu nem imagina. Sabe quando você tá ali querendo comer um chocolate e você fala assim: Deus, eu quero comer um chocolate. Será que eu posso comer um chocolate? Você pode me dar um chocolate? Ele vira pra você e fala assim: claro, minha filha, mas não agora, depois do almoço. Você não pode comer esse chocolate agora, coma depois do almoço. Ou seja, você pediu algo que Ele não te deu na hora que você gostaria. Ele sabe que você pode comer isso, que você pode fazer isso, só que não nesse momento, num outro momento. Então o que Ele fala? O chocolate agora não, come depois do almoço. Esse é o segundo sim que Ele te dá. No final eu vou te explicar o sentido de cada sim na tua vida. O terceiro sim é aquele que você vira para Ele e fala assim: Deus, eu quero um Onix. O Senhor pode me dar aquele carro, o Onix preto? Aquele modelo tal. Você pede um carro exatamente de um jeito. E aí você vira para Ele, nessa conversa com Ele, nessa intimidade com Ele, você fala: Deus, eu quero muito esse carro. O Senhor pode me dar esse carro? E Ele vira para você e fala assim: sim, minha filha, eu posso te dar um carro, mas não um Onix, eu vou te dar uma Ferrari. Você entende que você pediu uma coisa e Ele te diz que vai te dar, mas não exatamente essa coisa, algo muito melhor para você, porque Ele sabe que você merece muito mais. Então entenda que cada sim que Ele te dá, existe um tempo certo, existe um jeito certo de acontecer, porque é de acordo com aquilo que você realmente merece. Você pediu uma água, Ele te trouxe uma água. Claro que tudo que eu tô te contando aqui é uma história, mas que você traga para sua realidade. Talvez você tá pedindo algo que é simples de acontecer, que de fato você merece. Isso aqui faz sentido para você. Por exemplo, a água. Eu tô com sede, eu quero uma água, Ele vai lá e te traz uma água. Pensa nas coisas que realmente acontecem de forma muito natural na sua vida. Que acontecem, você acaba de pedir uma coisa e aquilo simplesmente te traz um sinal, você recebe um sinal, você recebe uma resposta de que aquilo realmente é para você. Esse é o primeiro sim que Deus te dá. O segundo, Ele sabe que você pode aquilo, que você merece aquilo e que aquilo realmente é para você, só que não naquele momento, em um outro momento, que é o caso do chocolate. Talvez você está pedindo algo para Deus que ainda não é o teu momento.
E Ele tá te preparando para viver o momento exato, sabe? Para viver o momento certo de receber aquilo. Existe algo que você tá pedindo com muita convicção e com muita fé de que vai acontecer, mas não no seu tempo, e sim no tempo dele. Você não come o chocolate antes do almoço, você come depois. Esse é o sim que Ele te dá no momento certo. É aquilo que você realmente está pedindo, mas vai chegar no momento certo na tua vida. E o momento certo é o momento dele, não é o seu momento. Então entenda que o sim dele para você é no momento exato, como realmente tem que acontecer. Para de ficar questionando e reclamando e achando que as coisas não estão dando certo para você, não estão acontecendo nada para você. Vai chegar um momento certo para isso acontecer na tua vida. E o terceiro sim é aquele que ele te entrega muito mais do que você merece. Às vezes você está pedindo uma coisa específica e ele vira para você e fala: filha, você merece muito mais. Sonha mais alto, pede algo muito maior, porque você merece algo maior. Talvez você está pedindo algo que é pequeno demais e ele te enxerga como grande, ele te enxerga como alguém que merece uma vida muito melhor, que merece algo muito maior. E ele te prepara para te entregar algo muito maior como você realmente merece. Então, às vezes, o que você está pedindo para ele, essa resposta que você tanto está esperando dele, vai acontecer de uma forma extraordinária. Você está pedindo o ordinário, ele te entrega o extraordinário, porque ele sabe que você merece muito mais nessa vida. Então para de ter medo, para de duvidar, de desacreditar do poder que ele tem na tua vida. Vou até te contar uma história, sabe aquela história de Pedro? Você já deve ter ouvido falar nessa história bíblica, que Pedro e os discípulos de Jesus estavam num barco, eles estavam atravessando e o mar estava agitado, enfim, o tempo estava agitado. E era 3 horas da madrugada e Jesus chegou perto desses discípulos e ele veio andando sobre as águas. E eles olharam para ele e pensaram assim: meu Deus, que isso? Uma pessoa caminhando sobre as águas? Todo mundo ficou super assustado, pensaram que era um fantasma, inclusive. E aí Jesus virou para eles e falou: não precisa ter medo. E aí o Pedro virou para Jesus e falou assim: Senhor, se for o Senhor mesmo, me faça caminhar sobre essas águas ao teu encontro. Então ele pede para Jesus, para ele caminhar sobre essas águas para ir ao encontro de Jesus. E o que ele fez? Pois vem, Pedro, vem andar sobre as águas também para me encontrar. E Pedro foi, arriscou, enfim, todo encorajado, foi lá e entrou no mar e começou a caminhar sobre as águas. Só que chegou um certo momento que ele estava próximo a Jesus e ele viu um vento muito forte e ele começou a ter medo. Sabe o que aconteceu? Quando Pedro teve medo do que realmente poderia acontecer, ele começou a afundar. Sabe por quê? Porque Deus sempre te fala: não temas, não tenhas medo, eu tô contigo. Então talvez você está pedindo algo para Ele e você pode estar com muito medo, porque você não confia tanto assim. Porque a tua fé faz você questionar se isso realmente é para você, se isso realmente vai acontecer, se Ele realmente existe. Será que ele realmente vai te proporcionar o que você deseja? E aí esse medo faz com que você enfrente tribulações, que foi o que aconteceu com Pedro. A partir do momento que ele sentiu medo, ele começou a afundar. E o tempo estava agitado, então ele começou a afundar. Então ele pede: Senhor, me salva, me tira daqui. E aí Jesus vira para ele e falou: tá vendo como é a sua fé? Sua fé é muito pequena. Acredita em mim, confia mais em mim. Então, para de ter medo do que Deus é capaz de fazer na tua vida. Talvez você pode estar no fundo do poço, está pedindo para Ele te reerguer, está pedindo um sinal, está pedindo: Jesus, tem de misericórdia, me tira daqui, eu só quero uma resposta, eu só quero mudar de vida. Pode ser que você esteja nessa situação. Saiba que a resposta vai acontecer na tua vida. Saiba que existe um momento certo para você sair dessa situação. Enxergue os momentos que você está enfrentando como uma oportunidade de aprendizado e de mudança de vida. Porque Deus nunca te coloca em uma situação se não for para te ensinar alguma coisa. Então, ao invés de reclamar, enxerga a oportunidade que você está tendo de aprender com essa situação. Para de duvidar de Deus. E para de achar que você está sozinha e que Ele te abandonou, porque Ele não te abandonou. A resposta vem no tempo dele, na hora certa. Você vai entender que cada sim de Deus tem um propósito para você. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para o momento que você está vivendo e que tenha trago clareza para você também. Se fez sentido, comenta aqui, me conta qual foi o insight que você teve em relação a esse vídeo. Compartilha com quem precisa ouvir isso e já ativa as notificações, porque eu te espero aqui. Toda segunda-feira nós temos um encontro.